Olá, alunos e alunas dos sétimos anos, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Paula, eu sou professora de língua portuguesa. Neste ano letivo, eu vou trabalhar com os sétimos anos, turmas A e B. Então, alunos dos sétimos anos, se você tiver dúvida para realizar as atividades do caderno de atividades, entre em contato comigo por meio do Messenger do Facebook que está aparecendo aí na tela. E os demais alunos? Se você é de outro sétimo ano, procure o professor que atende a sua turma. Como eu faço para saber qual é o meu professor? Por meio do blog da escola, por meio do Facebook e por meio do nosso canal no YouTube. Se você não conseguiu por nenhum desses meios, procure a coordenação da escola, que ela te informará quem é o seu professor de língua portuguesa, ok? Então é o seguinte, eu vou atender os alunos dos sétimos anos A e B, certo? Mas o vídeo que eu estou gravando agora, as orientações que eu vou passar, servem para todos os sétimos anos, visto que o caderno de atividades é o mesmo para todos os alunos dos sétimos anos, ok? Pessoal, é o seguinte, no caderno de atividades de vocês aparece um texto que é um artigo de opinião. Então, para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre esse gênero textual. O que é um artigo de opinião? Quem escreve um artigo de opinião, escreve com qual objetivo? Com qual finalidade? Quais recursos o autor desse texto vai utilizar para alcançar o seu objetivo? Então, é o seguinte, primeiramente, o que é um artigo de opinião? Ele é um texto que faz parte da esfera jornalística, assim como a notícia como a reportagem. Qual que é o objetivo de quem escreve um artigo de opinião? Quem escreve um artigo de opinião pretende convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista. Como que ele vai conseguir convencer os seus leitores? Isso o autor vai conseguir por meio de argumentos. Mas o que são argumentos? Argumentos são justificativas. Por exemplo, se o autor de um texto está escrevendo um texto que defende a vacinação da Covid-19, que tipo de argumento ele pode utilizar? Ele pode utilizar, por exemplo, o argumento de autoridade. O que é isso? Como que é esse argumento de autoridade? É quando o autor do texto pega a fala de um especialista no assunto e coloca essa fala dentro do seu texto. É claro que ele não pega qualquer fala, ele vai pegar a fala de alguém que tenha uma ideia parecida com a ideia do autor. Certo? Por exemplo, se fosse lá no texto defendendo a vacinação da Covid-19, no argumento de autoridade, poderia-se, por exemplo, colocar a fala do especialista no assunto Júlio Croda, aquele que aparece quase todos os dias lá no MSTV. Não sei se vocês já viram. Se não viram, é só assistir o MSTV. Não estou fazendo propaganda, que vocês verão. Isso é certo. Ou pode pôr também a fala do Dr. Drauzio Varela, que está sempre aí na televisão também, certo? Isso é um argumento de autoridade. Pega a fala de outra pessoa e coloca dentro do seu texto para ajudar a defender a ideia do autor. Outro tipo de argumento são os dados numéricos. Aqui nos dados numéricos, por exemplo, pode-se colocar o resultado da eficácia dos testes que foram feitos com uma determinada vacina. E aí nós temos os dados numéricos. Outro tipo de argumento é a exemplificação. Como que se dá esse argumento? O autor vai colocar no seu texto um exemplo. Aqui, no contexto da vacinação da Covid, por exemplo, poderia, no caso, citar o exemplo de Israel, que é o país que está mais avançado na vacinação e que
o número de internação já caiu, o que é um bom sinal, certo? Qual é a estrutura do artigo de opinião? O artigo de opinião, geralmente no primeiro parágrafo vai aparecer a tese. O que é a tese? A tese é uma ideia que vai ser defendida no texto. E geralmente há um problema, há uma problematização. Então, essa apresentação do problema, juntamente com a ideia que o autor pretende defender, vai aparecer aí na introdução. No desenvolvimento do texto, nós vamos ter a análise do problema. Então, aqui, nesse desenvolvimento, é que vão aparecer aqueles argumentos que eu acabei de falar com vocês. E para finalizar esse texto, lá na conclusão, podemos ter uma solução para o problema, ou então uma sugestão de solução, ou ainda uma reflexão, certo? Então, isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre o artigo de opinião. Agora, nós vamos passar para outro momento, que é o momento do caderno de atividades, com as atividades em si. Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos ver as atividades do nosso primeiro caderno de atividades, certo? Então, está aparecendo aí para vocês algumas orientações, que nós não vamos ler, que isso aqui é para os alunos que vão responder online, certo? Que é a mesma coisa do caderno impresso, é a mesma coisa, o caderno online e o caderno impresso, eles são iguais, certo? Essa partezinha aqui, ó, você sabe o que é um artigo de opinião? Eu já expliquei para vocês ainda agora, já está ok também. Então, aqui vai começar as atividades. Agora que você já compreendeu o que é um artigo de opinião, leia o texto abaixo para responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui nós temos um artigo de opinião, cujo título é A Revolução da Infância e Adolescência. Então, o que eu tenho para falar para vocês a respeito desse texto? Esse texto ele foi escrito quando o Estatuto da Criança e do Adolescente completou aí 25 anos, tá? Então, esse é o contexto, a situação no qual esse texto foi escrito. Então, vocês vão ler esse texto, leiam com atenção. Se tiver algum ponto que vocês não entenderam, vocês retomem a leitura, leia de novo, sempre procurando compreender. Caso apareça no texto alguma palavra que você não conhece o significado, procure saber o significado dessa palavra. Algumas palavras nós não conhecemos o significado, mas pelo contexto, pela situação na qual a palavra está sendo empregada, nós conseguimos deduzir o significado. Em outros casos, nós não conseguimos. Se você não conseguir deduzir o significado da palavra, pesquise o significado, certo? Então, leia o texto com atenção. Leia o texto com atenção, tá aí o texto, certo? E aqui, nós temos a primeira questão. Questão 1. Costa, organização, 2018, obra coletiva. Isso aqui é a referência do livro de onde as questões foram retiradas, tá? Aí diz assim, o primeiro parágrafo de um artigo de opinião costuma contextualizar o tema e apresentar a opinião do autor sobre o assunto em discussão. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda as questões. Então, observa que aqui nós temos a questão número 1, letra A, B, C, D, até a letra D. Sempre que vocês se depararem com questões desse tipo, que nós temos a questão, por exemplo, um enunciado, e depois vem as questões A, B, C, D, para você responder, é importante você prestar atenção nesse enunciado inicial. É importante você prestar atenção no que está escrito aqui, porque isso daqui já vai te dar um direcionamento, já vai te dar um norte para responder as questões. Por exemplo, aqui está dizendo, ó, releia o primeiro parágrafo do texto. Então,
As respostas que você precisa, que você está buscando para as questões A, B, C e D, elas estão onde? Lá no primeiro parágrafo do texto, tá? Vamos ver aí o que está sendo pedido na letra A. Que trecho desse parágrafo contextualiza no tempo e no espaço a publicação do artigo de opinião? Copie o trecho no espaço abaixo. Então, o que contextualiza? Em qual contexto, em qual situação esse texto foi escrito? Aí está pedindo para você fazer o quê? Copiar do texto aquela partezinha que mostra esse contexto no tempo e no espaço. No tempo, você vai usar aquela perguntinha quando? Quando esse texto foi escrito? Em qual situação? E no espaço, você vai usar aquela perguntinha onde? Onde que esse texto foi escrito? Certo? Aí você vai procurar isso aqui lá no primeiro parágrafo, quando e onde o texto foi escrito, e vai copiar aqui nesse espaço. A letra B, vamos agora para a letra B. Esse primeiro parágrafo apresenta uma definição. Qual é ela? O que é uma definição? É uma explicação, tá? Uma definição é uma explicação. Então, lá no texto aparece uma palavrinha e no próprio texto a explicação do significado dessa palavrinha. Aí vocês vão lá e vão copiar também esse significado, essa definição. Lá na letra C, por que essa definição é importante para o desenvolvimento do tema do artigo de opinião? Essa definição que você encontrou lá na letra B, por que ela vai ser importante para o desenvolvimento do tema e do assunto que está sendo apresentado no artigo de opinião? Lá na letra D, no primeiro parágrafo, o autor expressa sua opinião sobre o assunto que será tratado no artigo. Que opinião é essa? Então, qual que é a opinião do autor, o que ele pensa, o que ele acha sobre o assunto que ele vai abordar no texto? Qual que é o ponto de vista dele, do autor? Aí agora nós vamos passar para a questão 2. Lá na questão 2 diz assim: com base na leitura integral do texto, explique o título do artigo de opinião. Vamos voltar lá, vamos ver qual que é o título desse artigo de opinião? Voltando. Olha aí o título: A Revolução da Infância e Adolescência. Aí vamos voltar lá na perguntinha agora de novo, lá na questão 2. Com base na leitura integral do texto, explique o título do artigo de opinião. Então, você vai ler todo o texto e aí você vai explicar por que o texto tem aquele título, certo? A Revolução da Infância, deixa a professora ver aqui de novo, a Revolução da Infância e Adolescência. Tá? Leia todo o texto e vai explicar por que o título do texto é este, a Revolução da Infância e da Adolescência. A questão número 3. Releia o segundo e o terceiro parágrafos do artigo. É uma orientação. Releia, você vai lá, vai voltar, vai ler de novo o segundo e o terceiro parágrafo do texto que nós estamos estudando. Que tipo de informação o autor apresenta nesses parágrafos? Lá no segundo e no terceiro parágrafo, quais foram as informações que o autor apresentou? Aí você vai colocar um resuminho aqui. Lembrando, gente, coloca o resuminho aí, você vai escrever com suas palavras, inicia as frases com letra maiúscula, inicia a sua resposta com letra maiúscula, procura usar sinais de pontuação, terminou a sua resposta, ponto final, tá? E procura também dar a resposta completinha, com começo, meio e fim. Por exemplo, você pode começar a sua resposta assim: no segundo e no terceiro parágrafo do texto, o autor fala sobre tal coisa, ou aborda tais aspectos sobre tal coisa. Lá na questão 4, a partir do quarto parágrafo, são compartilhados com o leitor diversos dados numéricos sobre o Brasil e o mundo. Aqui nesse texto, o autor usou bastante como argumentos os dados numéricos,
Então, a partir lá do quarto parágrafo, o autor vai expor esses dados numéricos, tá? Sobre o Brasil e o mundo. Com base nas informações apresentadas no texto, responda as questões. Então, aqui, ó, está falando, lembra que eu falei para vocês ainda agora, que quando nós temos um enunciado e depois nós temos as perguntinhas A, B, C, nós temos que ficar atentos a esse enunciado, que ele já vai dar um direcionamento, já vai dar um norte para nós respondermos as questões. Acontece aqui de novo. Então, aqui, ó, a resposta de vocês, vocês vão se basear em qual parte do texto? A partir do quarto parágrafo, tá? Aí vem a perguntinha aí na letra A. Quais foram as fontes de pesquisa consultadas pelo autor? O autor cita várias pesquisas lá no texto dele. De onde que ele retirou essas pesquisas? Certo? Letra B. De que forma a apresentação desses dados e fontes ajuda a convencer o leitor do ponto de vista do autor? O uso desses dados numéricos é importante. Como que esses dados numéricos vão ajudar a convencer o leitor a respeito do ponto de vista que o autor apresenta? Lá na questão C, releia o 10º parágrafo. Opa, onde eu vou achar a minha resposta? Releia, leia de novo o 10º parágrafo. É possível identificar a fonte dos dados numéricos? É possível identificar a fonte dos dados numéricos? Lá no 10º parágrafo. É possível? Primeiro você vai responder sim ou não. Depois, em sua opinião, por que o autor fez essa escolha? Se ele revelou a fonte, você vai colocar sim e por que ele fez a escolha. Se ele não revelou, não, o autor não revelou a fonte e por que ele fez essa escolha, certo? Lá na questão 5, mais uma questãozinha que tem o enunciado e depois vem as questões A, B e C. Vamos ver aí o enunciado da questão 5. No texto em estudo, Gary Stoll apresenta seu ponto de vista sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com base nesse artigo de opinião, responda as questões abaixo. Então, agora aqui já é mais geral, né? Com base em todo o texto. A letra A, que organização Gary Stoll representa? Tá bem fácil, tá bem claro lá no texto. Só é você buscar lá, está explícita essa informação. Aí, copiar a informaçãozinha aqui. A letra B. Por que é importante que Stoll divulgue seu ponto de vista sobre o ECA? Por que é importante que essa pessoa que escreveu esse texto divulgue o que ele pensa, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Lá na letra C, localize a data em que o artigo de opinião foi publicado. Localize a data em que o artigo de opinião foi publicado. Nesse ano, qual a importância de serem publicados artigos de opinião como esse, abordando esse assunto? Então, onde que eu encontro a data na qual o artigo de opinião foi publicado? Lá nas fontes, lá na referência, né? Lá no final do texto. Então, lá no final do texto tem algumas informaçõezinhas. Onde foi publicado esse texto, quando que ele foi publicado, certo? É só dar uma olhada lá. A letra D. Embora afirme que há motivos para celebrar a data, o autor aponta um problema. Qual? O que esse problema revela sobre a sociedade brasileira? Então, lá no texto, o autor aborda vários aspectos positivos, só que lá no final ele vai colocar um aspecto negativo, ele vai mostrar lá, vai expor um problema. Qual que é esse problema? E o que esse problema revela em relação à sociedade brasileira? Duas perguntinhas que você tem que responder aí, fica atento. A questão número 6, vamos ver o enunciado. No texto em estudo, nesse artigo de opinião, a Revolução da Infância e Adolescência, aparecem algumas palavras que comumente não empregamos no nosso dia a dia. Sendo assim, observe as palavras em destaque nas frases a seguir e pesquise em dicionários ou na internet o significado delas.
Então, em cada um desses enunciados, há uma palavra que está em destaque. E vocês vão pesquisar na internet ou no dicionário o significado dessas palavras. Por exemplo, aqui na letra A, ó, o Brasil comemora os 25 anos da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a lei catalisadora de transformações importantes de meninos e meninas em todo o país. A palavra catalisadora é que está em destaque, então vocês vão buscar o significado dessa palavra. Ah, eu estou procurando no dicionário, não achei, só achei o quê? Catalisador, tá? Lá no dicionário físico, impresso, vai estar o quê? Catalisador, porque aparece lá no dicionário a palavra no masculino. Se tiver no plural também, você não vai encontrar no plural, você vai encontrar a palavra no singular. Então, aí vocês vão procurar aqui na letra A. Outra coisa, uma palavra, ela não apresenta só um significado. O significado depende do contexto, depende da situação na qual a palavra está sendo empregada. Então, eu tenho a palavra catalisador. Aí pode ter o primeiro significado, o segundo, o terceiro, o quarto. Você vai copiar todos os significados? Não. Você vai copiar aquele significado que está mais apropriado para a situação na qual a palavra foi empregada no texto, certo? E nós ainda temos a questão do uso figurativo das palavras. Às vezes a palavra foi usada aí com sentido figurado. Então não vai sair copiando toda a definição que você encontrar. Você vai copiar aquela definição que se encaixa melhor no significado no qual a palavra foi empregada aí em cada oração, certo? Agora aqui, até a letra E, é para procurar, por exemplo, segregacionista. Ah, não tem essa palavra no dicionário. Você vai procurar como? Segregar, tá? Ratificada também, não achei não. Você vai procurar como? Ratificar. E aí ver qual dos significados que aparece lá que vai se encaixar melhor no contexto desta oração que aparece aí na letra D. Agora aqui a questão 7. Releia o parágrafo a seguir e, com base nele, responda a questão 7. Então, vocês vão ler esse parágrafo aí. No final desse parágrafo, aparece aí a expressão sem exceção. Aí vem a questão 7, que é relacionada ao uso dessa expressão. É claro que você tem que prestar atenção como essa expressão foi utilizada aí nesse parágrafo para responder a questão. Então, a perguntinha da 7 é a seguinte: se a expressão sem exceção não tivesse sido empregada no texto, o sentido do que foi dito seria alterado? Então, é o seguinte, você vai pensar, se tivesse essa expressão sem exceção, não tivesse aparecido ali, o sentido teria sido outro ou o mesmo sentido? E aí você vai escolher qual das opções que vai ser a sua resposta. Perguntinha de marcar X. Aí você vai ver se é a letra A ou se é a letra B. Aqui fala sobre, nós temos um textinho falando sobre as siglas. Então, o que são siglas? Aqui nós temos, lá no final da explicaçãozinha, nós temos a definição. Está falando assim, dizendo assim: é uma espécie de abreviatura formada de iniciais ou primeiras sílabas das palavras de uma expressão que representa nome de instituição ou entidade comercial, industrial, administrativa ou esportiva. Então, no nosso dia a dia, é muito comum nós encontrarmos siglas, tá? Por exemplo, eu vou fazer o Enem no próximo domingo. Enem é uma sigla que significa Exame Nacional do Ensino Médio. Eu esqueci meu RG em casa. RG, a nossa que nós chamamos também de identidade, né? A nossa identidade, RG, significa Registro Geral. Empresta-me seu CPF. CPF é outro exemplo de sigla. O que significa? Cadastro de pessoa física. Agora, no contexto da pandemia, por exemplo, apareceram outras siglas aí,
que nós estamos vendo, né, outras siglas. Por exemplo, EPI. Os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19 precisam usar EPI. O que significa EPI? Equipamento de proteção individual. Outra sigla que apareceu aí relacionada ao contexto da pandemia, IFA, certo? O que significa isso? Insumo farmacêutico ativo. Não sei se vocês viram nos noticiários que chegaram muitos, né, litros de IFA da China para ser usado na fabricação das vacinas contra a Covid. Então, o que significa IFA? Insumo farmacêutico ativo. É outro exemplo de sigla, tá? Aí aqui tem uma questão bem fácil. Essa aqui é aquela questão que ninguém vai errar, hein? Ó, no texto A Revolução da Infância e Adolescência foram empregadas algumas siglas. Relacione os significados às suas respectivas siglas. Então, aqui, ó, estão vendo aqui ONU, Unicef, ODM, PNAD e ECA são as siglas, tá? Aqui nós temos, tá? Em cada linha dessas, nós temos uma definição: Estatuto da Criança e do Adolescente, Organização das Nações Unidas, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, o que você vai fazer? Você vai relacionar o significado com a sigla correspondente. Por exemplo, tá? Não é resposta. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Ah, isso daqui é o quê? É ONU. Aí eu venho aqui, ó, vou vir aqui nesse quadradinho e vou fazer um X. E aí essa daqui está respondida. Ah, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ah, isso aí corresponde à Unicef. Exemplo, né? Aí vocês vêm aqui, ó, e marcam um xizinho no significado, relacionando a sigla com o significado dela, tá? Aí em cada linha você vai ter, para cada sigla dessa daqui, você vai ter que marcar apenas um significado, vai dar certinho, tá? Ele não vai se repetir. Aqui nós temos um textinho, leia o texto abaixo para responder a questão 9. Então tem o texto aí, regime, ginástica e cama, leia o texto com atenção, sempre procurando compreender. Se não entendeu o significado de alguma palavra, procure deduzir. Se não conseguiu deduzir, procure o significado, pesquise o significado, tá? E sempre que for necessário, leia o texto de novo. E aí nós vamos ter a perguntinha sobre esse texto. Nesse texto, a ideia principal defendida pelo autor é que há. Então, você tem que prestar atenção em todo o texto e ver qual que é a ideia principal que tem ali. O que o autor está defendendo. Tá? Tá fácil também essa questão aqui, hein? Tá bem fácil. Uma dica aqui, vocês podem fazer por exclusão. Ah, isso daqui não tem nada a ver com o texto. Aí você já marca um xizinho lá na frente, ó, da questão, aí você já vê que ela não é resposta. Ah, essa daqui, por exemplo, é mais ou menos. Essa daqui também, mais ou menos. Ah, essa daqui não tem nada a ver, você já marca o xizinho. Nas que você acha que tem um pouco a ver, coloca um mais ou menos na frente. Aí depois você vai ficar entre essas duas mais ou menos que você acha. O que você faz? Você vai lá ler o texto de novo. E aí você vai chegar à resposta. Aqui nós temos uma explicação sobre a poesia. Porque depois nós vamos ter um texto aí. Vocês vão ler, tá? Então é o seguinte, poesia e poema é a mesma coisa? Não, não é, tá? A poesia, ela pode ser encontrada em várias formas de linguagem, em uma pintura, em uma escultura, no poema, certo? Então, em uma fotografia. Então, a poesia, ela pode ser encontrada em diversas manifestações linguísticas, né? Linguística eu falo em diversas linguagens, melhor dizendo, tá? Na escultura, em uma pintura, em uma fotografia, pode ser encontradas em diversas linguagens,
tá? E também em um poema. Agora, o poema, ele faz parte do quê? Faz parte da linguagem verbal, da escrita. Então, a poesia ela está mais relacionada aos sentimentos, tá? E o poema mais ao físico, à estrutura do texto em si, certo? E vocês conhecem bastante já deste gênero textual poema. Então, vocês já sabem que o poema, ele apresenta versos, né? Que os versos são divididos em estrofes. O poema, ele pode ter rima, às vezes ele tem rima, às vezes não. No poema, as rimas podem ser rimas externas, que aparecem lá no final de cada verso, ou então pode ser rimas internas, que aparecem no meio dos versos. Tudo isso vocês já viram nos anos anteriores, né? Sobre o poema, tá? E aí, por exemplo, lembra que eu falei que poesia e poema são diferentes? Então, aqui tem uma tela, ó. A poesia pode estar presente em uma bela pintura. E aí nós temos uma tela bastante conhecida, que é do Van Gogh, que é a Noite Estrelada. Então, quais sentimentos essa tela transmite, né? Olha, por que ela pode ter poesia? E a poesia é algo muito pessoal, subjetivo, pessoal. Uma pessoa pode ver esse quadro, né? Essa tela aí, e não sentir nada, não achar que transmite nenhuma emoção, e outra já pode ver de outra forma, né? Pode observar aí as cores, o jeito que a lua foi representada, as estrelas, o jeito das nuvens, o que será que essa imagem está transmitindo, tá? Alguns vão ver como apenas uma mera imagem, outros não, outros vão mais além, ver algo mais sentimental. Outro que aparece aí, ó, é o beijo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, por que pode ter poesia? O que pode ser expressado aí? O amor do casal, né? Os sentimentos. Olha a fisionomia da mulher, como que ela está ao receber o beijo, certo? A postura dos dois, o modo como eles estão abraçados, a questão das cores, das imagens, o que elas transmitem. Isso está relacionado à poesia. E a poesia pode ser encontrada em diversas linguagens. Aí nós temos aqui alguns exemplos, né, de poemas, né, com poesias. Olha esse aqui. Nas Cantigas de Roda. Um exemplo daí nas Cantigas de Roda, né? Que lindos olhos tem você, que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse há mais tempo, eu não amava quem amei. Certo? Leiam a outra que aparece aí. E na literatura, tem esse poema bem legal aqui do Mário Quintana que eu vou ter que ler para vocês, né? Não posso perder essa oportunidade. Então, vou tentar me concentrar aqui para fazer essa leitura. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estavam em ti. Mário Quintana. Então, aí no começo do poema, o autor faz uma comparação, né? Nós temos uma metáfora, uma comparação indireta, comparando os poemas com pássaros, né? Que vêm, nós não sabemos de onde, né? E pousam no livros que lês. E aí, quando você fecha o livro, o que acontece? O poema perdeu a sua função. Então, eles vão o quê? Alçar voo, tá? Eles não têm pouso nem porto. Por quê?
que os poemas, assim como os pássaros, não têm pouso nem porto? Porque o poema ele só vai ter um significado, um sentido, quando ele estiver sendo lido, sendo apreciado. E aí fala, né, que eles alimentam-se um instante em cada par de mãos, as mãos das pessoas que estão segurando o livro, certo? E depois, quando a pessoa fecha o livro, o que que vai acontecer? Eles partem, assim como os pássaros, né? Até chegar outra pessoa e abrir de novo esse livro para ler, certo? Aí, continuando, nós vamos ter as questões 10 a 12, que é sobre esse poema que está aparecendo aí. Aí vocês vão ler esse poeminha, presta atenção, certo? Aí vem a questão 10. O poema lido tem a finalidade de... Qual que é a finalidade, qual que é o objetivo desse poema? Para que ele serve? A número 11. Identifique a alternativa em que o substantivo rima com um adjetivo. Se lembra o que é substantivo e adjetivo? Os substantivos, eles são nomes. Todos os seres têm um nome. Esse nome é um substantivo. O nome mesa, cadeira, computador, ventilador, substantivo. O nome Ana, Maria, Pedro, João, substantivo. Por exemplo, Rio Miranda, Miranda, o nome do rio, substantivo, certo? Brasil é o nome do país, é um substantivo. Então, substantivo, o que são? Nomes, tá? Rapaz é um nome, tá? Moça é um nome, cachorro é um nome, logo é substantivo. E os adjetivos? Os adjetivos são as características. Eles são usados para caracterizar os substantivos. Por exemplo, nossa, que rosa cheirosa. Rosa é um substantivo. E cheirosa é um adjetivo, porque está caracterizando a rosa, certo? Então, vocês vão marcar aí, ó, a alternativa que aparece primeiro, identifica a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo. Então, além de rimar, a primeira palavrinha terá que ser um substantivo e a segunda terá que ser um adjetivo. A número 12. Registra-se um traço de linguagem formal em... Então, é o seguinte, nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Qual que é a diferença? A linguagem formal, ela é uma linguagem mais cuidada, mais elaborada. Quando eu vou conversar com uma autoridade, por exemplo, eu tenho que utilizar a linguagem formal. Agora, a linguagem informal é uma linguagem assim, mais descontraída. É aquela linguagem que nós usamos em casa, né, com nossa família, com os familiares, com os amigos, com os colegas de sala. Então, aqui está pedindo para você marcar aquela alternativa que nós temos um traço de linguagem informal, tá? Onde que nós temos a linguagem informal aí? Você vai marcar. Pessoal, chegamos ao final das orientações do nosso primeiro caderno de atividade de 2021. Os alunos dos 7º anos A e B, se tiverem dificuldade para responder as questões, entrem em contato comigo. Os demais alunos, entrem em contato com seus professores, tá? Cada aluno procure entrar em contato com seu professor. Então, estamos finalizando por hoje. Fiquem bem, procurem fazer todas as atividades, faça com calma, tá? E faça o melhor que você puder. Tchauzinho!